12 anos de casamento sólido, construído sobre amor genuíno e confiança absoluta. Um marido dedicado que trabalhava incansavelmente para sustentar a família que tanto amava. Uma esposa que ele acreditava ser sua companheira para toda a vida, em saúde e na doença. Esta mulher descobriu que mentir sobre ter uma doença terminal era a forma mais cruel e eficaz de manipular os sentimentos do homem que a amava. E quando as lágrimas falsas se transformaram em dinheiro real, ela encontrou a ferramenta perfeita para financiar a pior traição que alguém poderia imaginar. 120 mil reais roubados através da mentira mais diabólica possível. Esse foi o preço que ela colocou na sua própria alma, fingindo estar morrendo para bancar uma vida de luxo com outro homem. Enquanto seu marido se destruía emocionalmente, acreditando que perderia o amor da sua vida, ela ria e gastava o dinheiro da própria morte em hotéis caros e presentes para o amante. Ela pensou que tinha criado o esquema perfeito para ter tudo: o marido provedor em casa e o amante jovem nas escapadas. Mas quando a verdade veio à tona de forma devastadora, a destruição foi tão completa que hoje ela implora pelo perdão que sabe que jamais merecerá. Algumas mentiras são cruéis demais para serem perdoadas. Fingi ter câncer para meu marido, pagar meu tratamento enquanto eu gastava tudo com meu amante, mas fui descoberta e... Meu nome é Carla Regina Santos, tenho 35 anos e até exatamente 1 ano e 2 meses atrás, eu vivia o que aparentava ser uma vida absolutamente perfeita numa cidade de médio porte do interior do Rio Grande do Sul, onde nasci e cresci rodeada de uma família tradicional e valores aparentemente sólidos. Era casada há 12 anos plenos e aparentemente felizes com Roberto Carlos Silva, um homem íntegro de 38 anos que trabalha como engenheiro civil sênior numa das maiores construtoras da região sul. Tínhamos 2 filhos absolutamente lindos e saudáveis: Mateus, de 10 anos, um menino inteligente e carinhoso, e Sofia, de 8 anos, uma menina doce e sensível que herdou a personalidade gentil do pai. Roberto sempre foi literalmente o marido exemplar que qualquer mulher sonharia em ter ao seu lado. Trabalhador incansável que nunca reclamava dos sacrifícios necessários, pai dedicado que participava ativamente da educação e desenvolvimento das crianças, companheiro carinhoso e atencioso que nunca me faltou com nada material ou emocional durante toda a nossa vida conjugal. Ele acordava religiosamente às 5 horas da manhã, todos os dias úteis para trabalhar em obras distantes que às vezes ficavam a centenas de quilômetros de casa. Muitas vezes passava semanas inteiras viajando para outros estados, supervisionando projetos complexos, tudo para garantir que nossa família tivesse sempre uma vida confortável, próspera e sem privações financeiras. Roberto nunca se queixava da distância, nunca reclamava do cansaço, nunca questionava os sacrifícios pessoais que fazia pela família. Chegava em casa exausto após 12 ou 14 horas de trabalho pesado, mas sempre tinha energia para brincar com as crianças, me ajudar nas tarefas domésticas e me dar toda a atenção que eu precisava como esposa. Eu trabalhava meio período como secretária administrativa numa clínica médica conceituada da cidade, mais por realização pessoal e necessidade de me sentir produtiva do que por necessidade financeira real. Roberto ganhava muito bem como engenheiro e sempre fez questão absoluta de que eu tivesse total liberdade para escolher trabalhar ou não, estudar ou não, dedicar-me às crianças ou ter uma carreira própria. Era uma vida estável, previsível, organizada e aparentemente feliz para qualquer observador externo. Tínhamos uma casa própria bem localizada, 2 carros pagos, as crianças estudavam numa escola particular excelente, fazíamos viagens familiares anuais e nunca nos faltava absolutamente nada que fosse necessário ou desejado. Aparentemente feliz. Porque por trás da fachada cuidadosamente construída de esposa dedicada, mãe exemplar e mulher realizada, eu escondia um vazio emocional profundo e uma insatisfação existencial que nem eu mesma compreendia completamente ou sabia como resolver de forma saudável. 12 anos de rotina implacável, de previsibilidade absoluta, de sempre saber exatamente como seria cada dia, cada semana, cada mês, cada ano da minha vida.
12 anos de ser sempre a mesma pessoa, no mesmo lugar, com as mesmas responsabilidades, os mesmos prazeres simples, as mesmas conversas sobre trabalho e crianças. Eu me sentia aprisionada numa vida que era objetivamente boa, mas que subjetivamente me sufocava com sua normalidade. Sentia que estava perdendo minha juventude, minha espontaneidade, minha capacidade de sentir paixão intensa e aventura emocional. Foi exatamente nesse estado de vulnerabilidade emocional que, há 2 anos e meio, conheci Diego Henrique Oliveira, um personal trainer de 28 anos que começou a trabalhar na academia Upscale, que eu frequentava 3 vezes por semana para manter a forma física. Diego era literalmente tudo o que Roberto não era e tudo o que eu inconscientemente sentia falta na minha vida. Espontâneo como uma criança, aventureiro nato, intenso emocionalmente e me fazia sentir jovem, desejada e viva, de uma forma que eu havia esquecido que era possível experimentar. Ele tinha aquela energia contagiante de quem ainda acredita que pode conquistar o mundo, aquela paixão genuína por vida que só pessoas jovens e sem grandes responsabilidades conseguem manter. Quando estava com ele, eu me sentia como se tivesse 20 anos novamente, como se todas as possibilidades da vida ainda estivessem abertas para mim. O que começou como conversas casuais e aparentemente inocentes durante os treinos de musculação, evoluiu rapidamente para conversas mais pessoais e íntimas. Diego me ouvia falar sobre minhas frustrações conjugais, minha sensação de estar presa numa vida que havia perdido a magia, minha necessidade de sentir algo mais intenso e significativo. Em poucos meses, essas conversas evoluíram naturalmente para encontros secretos fora da academia. Primeiro apenas cafés prolongados após os treinos, depois almoços discretos em restaurantes afastados do centro da cidade e finalmente encontros românticos em motéis baratos da rodovia. Diego me fazia sentir absolutamente viva novamente, me fazia lembrar da mulher apaixonada e aventureira que eu era antes de me transformar simplesmente em a esposa dedicada do Roberto e a mãe responsável do Mateus e da Sofia. Com ele, eu era apenas Carla, mulher, amante, pessoa com desejos e sonhos próprios. Durante 1 ano e meio completo, consegui manter essa dupla vida perfeitamente equilibrada e compartimentalizada. Roberto viajava tanto a trabalho que era relativamente fácil encontrar momentos regulares para estar com Diego sem levantar suspeitas significativas. Nos fins de semana em que Roberto estava em casa com a família, eu me transformava na esposa perfeita e na mãe dedicada. Cozinhava suas comidas favoritas, organizava programas familiares, participava ativamente da vida das crianças e mantinha a intimidade conjugal de forma convincente. Durante os dias úteis, quando Roberto estava viajando para obras distantes, eu me transformava completamente na amante apaixonada e liberta. Encontrava Diego em hotéis, viajávamos para cidades próximas, vivíamos aventuras que eu jamais havia experimentado em 12 anos de casamento monótono. Mas Diego era jovem, ambicioso, cheio de sonhos grandes e queria muito mais do que encontros esporádicos e secretos numa cidade pequena do interior. Ele sonhava em se mudar para São Paulo, abrir uma academia própria moderna, construir uma carreira de sucesso como empresário do fitness, conquistar uma vida financeira próspera. E começou a pressionar cada vez mais intensamente para que eu tomasse uma decisão definitiva. Ou largava minha vida atual e ia com ele construir essa nova vida em São Paulo, ou nossa relação não tinha futuro viável a longo prazo. Diego começou a questionar constantemente por que eu continuava num casamento que eu mesma admitia me deixar infeliz. Por que eu continuava desperdiçando minha vida numa cidade pequena quando podíamos estar juntos, construindo algo extraordinário numa metrópole cheia de oportunidades. Foi quando surgiu o problema prático e urgente que mudaria tudo. Dinheiro suficiente para bancar essa mudança radical de vida. Eu não tinha economias pessoais significativas acumuladas, já que Roberto sempre controlou nossas finanças conjuntas de forma responsável e transparente. E mesmo que eu decidisse me separar oficialmente de Roberto, o processo legal de separação e divisão de bens levaria no mínimo 2 anos para ser finalizado. Diego estava impaciente,
com oportunidades de sociedade surgindo em São Paulo, contratos promissores sendo oferecidos, e eu estava genuinamente desesperada para não perdê-lo para outra mulher ou para a distância. Foi então que tive a ideia mais cruel, diabólica e moralmente indefensável da minha vida inteira. Trabalhando diariamente numa clínica médica conceituada, eu tinha acesso privilegiado a informações detalhadas sobre doenças graves, tratamentos caros e, principalmente, sobre como as famílias se comportavam emocionalmente e financeiramente quando recebiam diagnósticos devastadores de câncer. Eu observava diariamente maridos desesperados que vendiam carros, hipotecavam casas, pegavam empréstimos imensos com juros abusivos, vendiam terrenos e joias da família, tudo para conseguir pagar tratamentos experimentais caríssimos para esposas com câncer em estágio avançado. Vi dezenas de famílias se destruírem financeiramente por amor, gastando até o último centavo que tinham e mais dinheiro que não tinham para tentar salvar a vida de quem amavam. E foi observando esse desespero genuíno que tive a inspiração para o esquema mais cruel que alguém poderia conceber. Decidi deliberadamente fingir que tinha desenvolvido câncer de mama em estágio avançado. Comecei o plano plantando sementes sutis e graduais ao longo de várias semanas. Reclamações ocasionais de dores persistentes no peito que não passavam com analgésicos comuns, cansaço excessivo que eu atribuía ao estresse do trabalho, pequenos nódulos que eu dizia ter encontrado durante o autoexame no banho. Roberto, sendo o marido atencioso, carinhoso e protetor que sempre foi, insistiu imediatamente e com veemência para que eu fizesse exames médicos completos e detalhados o mais rapidamente possível. Ele ficou genuinamente preocupado, cancelou viagens de trabalho para me acompanhar às consultas, pesquisou obsessivamente sobre sintomas online. Foi aí que minha experiência profissional na clínica médica se tornou absolutamente crucial para o sucesso do plano diabólico. Eu conhecia pessoalmente vários médicos conceituados, sabia exatamente como funcionavam os sistemas de prontuários eletrônicos, tinha acesso a papéis timbrados oficiais e, principalmente, sabia como falsificar documentos médicos convincentes. Durante 2 semanas, trabalhei meticulosamente criando um prontuário médico falso completamente detalhado, laudos de exames de imagem alterados digitalmente, resultados de biópsia falsificados e até mesmo receitas médicas falsas com medicamentos reais para tornar tudo mais convincente. Quando finalmente contei para Roberto que os exames haviam detectado um tumor maligno agressivo de 4 centímetros no seio direito, com possível metástase para os linfonodos, a reação dele foi exatamente o que eu esperava e secretamente temia ao mesmo tempo. Roberto literalmente desabou emocionalmente de forma completa. Chorou como uma criança assustada, me abraçou desesperadamente como se fosse a última vez e prometeu solenemente que faria literalmente qualquer coisa, pagaria qualquer preço, venderia tudo o que tínhamos para me curar e me manter viva. A partir daquele momento devastador, Roberto se transformou completamente num homem obcecado e determinado em me salvar da morte. Ele pesquisou incansavelmente, dia e noite, os melhores oncologistas do país, os tratamentos mais modernos e eficazes disponíveis, as clínicas mais avançadas tecnologicamente. Quando descobriu, através de pesquisas na internet, um tratamento experimental extremamente promissor, mas caríssimo disponível numa clínica particular de São Paulo, Roberto não hesitou nem um segundo em tomar a decisão de hipotecar nossa casa para conseguir o dinheiro necessário. Durante 6 meses intensos e emocionalmente devastadores, Roberto acreditou piamente que estava literalmente lutando para salvar minha vida da morte certa. Ele vendeu seu carro novo sem pestanejar, pegou empréstimos pessoais com juros altíssimos, trabalhou fins de semana e feriados, fez horas extras todos os dias, tudo para conseguir juntar os R$120 mil que o tratamento experimental revolucionário custaria. O que Roberto jamais poderia imaginar é que cada centavo daquele dinheiro suado, cada real conseguido através de sacrifício e amor genuíno, estava sendo transferido diretamente para Diego, que já estava estrategicamente em São Paulo, montando nossa nova vida luxuosa juntos com o dinheiro do meu próprio marido. Durante esses 6 meses de farsa elaborada, eu
desenvolvi uma rotina diabólica e perfeitamente coordenada. Fingia fazer sessões de quimioterapia 2 vezes por semana, mas na verdade estava viajando secretamente para São Paulo para encontrar Diego em hotéis 5 estrelas, restaurantes sofisticados, shopping centers de luxo e spas caros. Para tornar a farsa medicamente convincente e eliminar qualquer suspeita, eu realmente raspei completamente meu cabelo loiro, emagreci drasticamente 15 quilos fazendo dietas extremas e exercícios excessivos, e até mesmo provocava enjoos e vômitos usando medicamentos específicos para simular os efeitos colaterais da quimioterapia. Roberto documentava meticulosamente cada etapa do meu suposto tratamento, com fotos e vídeos emocionais, postava regularmente nas redes sociais pedindo orações e energia positiva, organizou rifas e eventos beneficentes na cidade para ajudar a custear meu tratamento experimental. A família inteira de Roberto, que sempre me amou e me tratou como filha legítima, se mobilizou completamente para me ajudar financeiramente. Os pais dele, pessoas simples e trabalhadoras que haviam juntado dinheiro a vida inteira, venderam joias da família que eram relíquias emocionais. Os irmãos de Roberto fizeram empréstimos pessoais substanciais, comprometendo suas próprias famílias. Amigos próximos organizaram vaquinhas online e se espalharam pela internet. A cidade inteira, literalmente centenas de pessoas, estava rezando diariamente por minha recuperação e fazendo correntes de oração. Enquanto isso, eu estava vivendo uma vida dupla cada vez mais intensa e cara. Em casa, 3 dias por semana, era a esposa corajosa e otimista, lutando bravamente contra o câncer terminal. Em São Paulo, 4 dias por semana, era a mulher livre e apaixonada gastando dinheiro em spas de luxo, roupas de grife, jantares românticos caríssimos com Diego. As crianças, meus próprios filhos inocentes, sofriam diariamente vendo a mãe aparentemente definhando e se preparando psicologicamente para minha morte. Mateus começou a ter pesadelos recorrentes sobre minha morte. Sofia desenvolveu ansiedade de separação severa e não conseguia mais dormir sozinha. Roberto praticamente não dormia mais. Passava as madrugadas inteiras pesquisando novos tratamentos experimentais na internet, rezando, chorando, escondido no banheiro para as crianças não perceberem seu desespero, ligando para médicos do mundo inteiro. Durante esses 6 meses de farsa cruel, eu me transformei gradualmente num monstro que nem eu mesma reconhecia quando me olhava no espelho. Cada lágrima genuína de desespero de Roberto, cada abraço desesperado das crianças com medo de me perder, cada oração sincera da família e dos amigos, era como uma facada na minha consciência. Mas eu estava tão completamente obcecada em manter Diego interessado e em garantir nossa vida secreta juntos, que conseguia suprimir sistematicamente qualquer remorso ou culpa que tentasse emergir da minha consciência. O plano final era aparentemente simples. Após alguns meses de tratamento bem-sucedido e melhora temporária, eu fingiria uma recaída devastadora que me forçaria a me mudar permanentemente para São Paulo para tratamento paliativo especializado. Roberto ficaria em casa cuidando das crianças e trabalhando para sustentar a família. Eu desapareceria gradualmente da vida dele sob o pretexto de internação hospitalar e depois de alguns meses, anunciaria minha morte à distância através de uma ligação telefônica de um médico falso. Mas tudo começou a desmoronar de forma inesperada quando Roberto tomou a decisão de me acompanhar pessoalmente numa das consultas médicas mais importantes em São Paulo. Ele havia conseguido negociar uma folga no trabalho especificamente para isso e estava determinado a estar ao meu lado numa consulta que seria particularmente crucial para definir os próximos passos do tratamento. Roberto disse que era seu dever sagrado como marido estar presente nos momentos mais difíceis e decisivos. Eu tentei desesperadamente desencorajá-lo, inventei desculpas elaboradas sobre como sua presença poderia me deixar mais nervosa, sugeri que ele deveria ficar com as crianças, mas ele insistiu categoricamente que era sua responsabilidade moral estar presente. Quando chegamos em São Paulo na sexta-feira de manhã, Roberto estava visivelmente
animado e emocionado, porque finalmente conheceria pessoalmente o Dr. Fernandes, o famoso oncologista que supostamente estava salvando minha vida com o tratamento revolucionário. Tivemos que tomar um táxi da rodoviária até o hospital onde seria a consulta, e durante o trajeto de 40 minutos, meu telefone tocou com uma chamada inesperada. Era Diego, ligando para confirmar nosso encontro romântico no hotel onde sempre nos hospedávamos quando eu estava em São Paulo. Sem pensar nas consequências, sem perceber que Roberto estava prestando atenção, atendi normalmente. Oi, meu amor. Estou chegando em São Paulo agora mesmo. Nos vemos às 3 da tarde, como combinamos ontem à noite. Quando desliguei o telefone naturalmente, Roberto estava me olhando fixamente com uma expressão facial que nunca vou conseguir esquecer pelo resto da vida. Era uma mistura de confusão, suspeita crescente e algo que parecia medo de descobrir uma verdade terrível. Quem era Carla? Ele perguntou com uma voz estranha que eu nunca havia ouvido antes. Eu tentei rapidamente inventar uma desculpa plausível sobre uma amiga que havia conhecido durante o tratamento, mas Roberto claramente não acreditou na explicação. Algo não tão íntimo da ligação. Na naturalidade com que eu havia falado, na forma carinhosa como havia atendido, havia despertado uma suspeita devastadora que ele tentava reprimir. Quando chegamos ao hospital, Roberto insistiu categoricamente em me acompanhar pessoalmente até a recepção para verificar os detalhes da consulta. Foi exatamente aí que tudo desmoronou de forma irreversível. A recepcionista, quando Roberto perguntou educadamente sobre minha consulta com o Dr. Fernandes da Oncologia, olhou confusa e disse que não havia nenhum doutor Fernandes trabalhando naquele hospital e que não havia nenhuma consulta marcada no meu nome para aquele dia. Roberto ficou completamente confuso, achou que havia algum engano de informação. Mas quando insistiu educadamente e pediu para falar com alguém responsável da oncologia, descobriu que eu nunca havia sido paciente daquele hospital. Nunca havia sequer pisado lá antes daquele dia. A expressão no rosto do Roberto, quando finalmente entendeu que tudo era uma mentira elaborada, foi a coisa mais devastadora, dolorosa e inesquecível que já presenciei na minha vida inteira. Não era apenas raiva ou tristeza normal, era uma mistura tóxica de choque existencial, traição profunda, descrença total e uma dor emocional que parecia literalmente física, como se eu tivesse enfiado uma faca no coração dele e girado lentamente. Ele não gritou, não fez escândalo público, não me agrediu verbalmente. Simplesmente disse com uma voz controlada que me assustou: "Vamos para casa, agora mesmo. Não quero ouvir uma palavra durante a viagem." E durante as 6 horas intermináveis de viagem de volta para nossa cidade, Roberto não disse uma única palavra. Eu tentei explicar, tentei inventar mais desculpas, tentei chorar e implorar perdão, mas ele apenas me olhava ocasionalmente com uma expressão que me gelava o sangue. Atualização. Quando chegamos em casa no final da tarde, Roberto fez algo que me destruiu mais que qualquer grito ou briga violenta. Ele reuniu calmamente as crianças na sala de estar e, com uma serenidade assustadora, explicou que mamãe havia mentido sobre estar doente. Ele disse que não havia câncer nenhum, que mamãe havia inventado tudo e que eles precisavam entender que nossa família estava acabando para sempre. Roberto explicou que às vezes adultos fazem escolhas muito ruins que machucam pessoas inocentes. A reação das crianças foi infinitamente pior que qualquer discussão ou briga entre adultos. Mateus, meu filho de 10 anos, me olhou diretamente nos olhos e perguntou com uma voz de criança confusa: "Mamãe, por que você mentiu que estava morrendo? A gente ficou com muito medo de você morrer." Sofia começou a chorar desesperadamente, completamente confusa e traumatizada, sem conseguir entender como alguém, especialmente a própria mãe, podia mentir sobre uma coisa tão séria e assustadora quanto morte por doença. Roberto me deu 2 opções claras e definitivas. Eu poderia confessar tudo publicamente para toda a cidade e devolver cada centavo do dinheiro roubado, ou ele mesmo contaria para toda a comunidade, para a polícia e para a Receita Federal sobre a fraude elaborada que eu havia cometido. Escolhi confessar tudo voluntariamente, porque sabia que a verdade sairia de qualquer forma, e talvez confessando eu conseguisse minimizar algumas consequências legais. Na segunda-feira seguinte, Roberto postou nas redes sociais uma explicação detalhada e completa sobre toda a farsa que eu havia elaborado. Ele explicou meticulosamente que eu havia fingido ter câncer terminal,
que havia falsificado documentos médicos oficiais, que havia roubado R$120 mil da nossa família e da comunidade solidária que nos ajudou financeiramente. A reação da cidade foi de choque absoluto, revolta generalizada e sentimento de traição coletiva. Centenas de pessoas que haviam doado dinheiro suado, que haviam organizado eventos beneficentes trabalhosos, que haviam rezado diariamente por mim durante meses, se sentiram profundamente traídas e humilhadas publicamente. A família de Roberto ficou completamente devastada e envergonhada. Os pais dele, que haviam vendido joias de família, relíquias emocionais para me ajudar, não conseguiam nem olhar para mim sem demonstrar nojo. Os irmãos dele exigiram veementemente que Roberto me processasse criminalmente por estelionato e falsificação. No trabalho, fui demitida imediatamente quando a administração da clínica descobriu que eu havia usado meu acesso privilegiado às instalações para falsificar documentos médicos oficiais. Além disso, o Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação formal e posso nunca mais conseguir trabalhar em qualquer área relacionada à saúde. Diego, quando soube através das redes sociais que tudo havia sido descoberto e que eu estava sendo investigada criminalmente, simplesmente desapareceu completamente da minha vida sem dar explicações. Ele bloqueou meu telefone, mudou de endereço em São Paulo, deletou todas as redes sociais e, mais tarde, soube através de conhecidos que estava contando para todo mundo que eu era uma louca obcecada que havia inventado um relacionamento inexistente entre nós. A nossa paixão supostamente intensa e avassaladora durou exatos 3 dias após as consequências legais e sociais chegarem. Quando a situação ficou inconveniente, perigosa e potencialmente criminosa para ele, Diego me abandonou covardemente, sem olhar para trás uma única vez. Roberto iniciou o processo de separação judicial imediatamente. Como eu havia cometido fraude comprovada documentalmente, adultério confesso e crimes contra a família, ele automaticamente ficou com a guarda total das crianças e com todos os bens do casal. Eu saí do casamento de 12 anos literalmente apenas com as roupas do corpo e uma dívida de R$120 mil que crescia diariamente com juros e correção monetária. As crianças, que eram supostamente minha maior prioridade antes de toda essa loucura começar, não querem mais falar comigo ou me ver. Mateus disse categoricamente que não consegue confiar numa mãe que mentiu sobre estar morrendo. Sofia desenvolveu trauma psicológico severo e faz terapia intensiva para lidar com a mentira traumática da mãe sobre ter uma doença mortal. Atualização. Hoje, exatamente 1 ano e 2 meses depois da descoberta que destruiu minha vida, posso fazer um balanço completo e honesto da destruição total que conscientemente causei na minha própria existência e na vida de pessoas inocentes. Estou respondendo processo criminal formal por estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, uso indevido de informações médicas privilegiadas e fraude contra a Previdência Social. Meu advogado disse realisticamente que posso ser condenada a até 8 anos de prisão em regime fechado se for considerada culpada de todos os crimes. Financeiramente, devo oficialmente R$120 mil para Roberto, mais juros compostos mensais e correção monetária, totalizando hoje mais de R$140 mil. Como não tenho bens, propriedades, nem renda estável significativa, provavelmente passarei décadas da minha vida pagando essa dívida. Socialmente, me tornei completamente pária na cidade onde vivi, cresci e construí minha vida por mais de 30 anos. As pessoas literalmente atravessam a rua para me evitar, sussurram e apontam quando passo, e várias vezes ouvi comentários cruéis sobre como sou a mulher psicopata que fingiu ter câncer. Tive que me mudar para outra cidade onde ninguém me conhece pessoalmente, mas mesmo assim é extremamente difícil conseguir emprego porque minha história aparece imediatamente quando empregadores fazem pesquisas sobre mim na internet.